Salve Maria Santíssima, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza, assim como eu, um dia você pensou em ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Principalmente no começo da sua caminhada, quando você se deparava ali com aqueles acontecimentos bíblicos, quando você escutava a história de um homem de Deus, foi levantado por Deus, um santo, como do galardão de São Padre Pio, de São Francisco de Sales, de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresinha. A gente desejou ardentemente nosso coração em fazer as obras que esses homens faziam. Mas o interessante é que a gente às vezes não entende o processo até chegar nesse momento. Quando nós lemos ali principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos dos apóstolos sendo usados poderosamente pelo Espírito Santo, ao ponto que São Pedro, até a sua sombra, expulsava demônio e curava os enfermos. A gente, poxa vida, por que esses milagres, essas graças não acontecem no nosso tempo habitual? A questão é que muitos cristãos não entendem que o tempo da provação, o carregar a sua cruz e o podar de Deus, ele faz parte de um processo de crescimento. Hoje, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 2, Deus vai dizer, né? Ele podará todo aquele que der fruto, para que possais produzir mais frutos ainda. Só que a gente não entende esse tempo de poda em nossas vidas. Existem muitas coisas em nós que são excessos, que a gente carrega na nossa vida, que só nos atrapalha. E precisa Deus podar, tirar, cortar. Olha, sem esses cortes, sem essas percas que são necessárias, a gente não vai crescer. E mais do que crescer, a gente não vai produzir fruto. E mesmo que você já tenha produzido fruto, mesmo que você já esteja perseverando, mesmo que você já tenha recebido o ministério, Deus já utilize de você, Deus quer te utilizar ainda mais. Então as podas elas são necessárias. Os apegos que nós trazemos a pessoas, a lugares e a situações são coisas que nos impedem de crescer na graça de Deus. Os homens de Deus eles são ousados por Deus porque eles se permitiram podar. A gente vê lá São Paulo, São Pedro fazendo cura, milagre, mas a gente não entende o que esses irmãos passaram, né, para que possam produzir frutos como produziram, como nós lemos na Sagrada Escritura. São Paulo foi preso, levou açoite, foi caluniado, passou por tantas coisas, e isso fez o que na vida dele? Eles abalaram a sua fé? Não, eles permaneceram e produziram mais frutos ainda. O problema está aí, quando nós muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados, quando Deus nos permite tirar algo que é excesso em nós, ou que nós colocamos uma atenção exagerada que não se faz necessário, Deus tira, a gente chora, a gente se esperneia, a gente quer ir embora da igreja, mas a gente não entende que Deus se permite disso, se utiliza disso para que eu possa produzir muito mais frutos ainda. Se Deus já utilizou para você para realizar muitas graças, Deus quer realizar muito mais ainda. Mas é necessário que nós aprendamos esse tempo de poda, esse tempo de corte em nossas vidas. Interessante o que diz São Padre Pio a respeito disso. Olha o que ele fala. Não te assuste com o tempo em que Deus corta a tua alma. Ele sabe aonde tocar para que possais florescer ainda mais. Então não te assuste no tempo que a tua alma estiver passando pelos desertos, pelas cruzes. Deus está se utilizando, Deus se utiliza disso para que possais produzir ainda mais. É aquilo que diz lá no livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20, né? Deus quiseram me fazer o mal, mas Deus tirou daí um bem maior. Você não sabe, mas as pessoas que te perseguem, elas estão sendo um instrumento de Deus para que você cresça, para que você amadureça, ou para te tirar aquele mau costume, aquele mau hábito que vocês tenham fazendo e tenha sido canal de escândalo, né? E você precisa sair disso, ou que aquilo que você faz de bom, e mesmo as pessoas assim te perseguem, é para que isso chegue a um nível tão alto que a gente possa chegar ali ao nível da perfeição. Santa Edith Stein diz o seguinte, né? O que não é poldado pelo amor cresce desordenadamente. Então, o que Deus não poda pelo amor em nós, as podas de Deus, na verdade, é o amor de Deus, é o cuidar de nós, para que nós possamos ser podados. É aquilo que diz o livro do Eclesiástico, no capítulo 2, né? Que os homens e as mulheres agradáveis a Deus serão provados no fogo. E é no fogo que esses homens são provado pelo amor de Deus, né? Então nós passamos por momentos difíceis. Às vezes tem uma ideia de ser cristão é ser alguém que tem ausência de dor, ausência de situações difíceis, ausência de perseguição, e que a vida ela vai ser agora, a partir de agora,
de frutos, né, e rosas. Não, não é isso. A vida do cristão ela é penosa, mas de todos nos livra o Senhor. Nós precisamos acreditar nisso, que Deus ele está conosco. Ele não nos permite que alcance a nossa vida, alcance a nossa alma, mas ele permite que nós passamos por essas situações, né? Ele não nos livra dos combates, ele nos livra num combate. As pessoas dizem, ah, Deus nos livra do combate. Não, ele nos livra num combate, porque o combate faz necessário para que nós possamos crescer. Crescer em intimidade, crescer na confiança em Deus. Se faz necessário muitas coisas que nós passamos para que possamos produzir ainda mais. É interessante o que diz Santa Teresa d'Ávila a respeito das podas, né? As podas são dolorosas, mas são necessárias. Deus tira de nós tudo o que nos impede de crescer, e quando Ele tira, é para nos dar mais. Deus lhe tirou o emprego, Deus te tirou, permitiu tirar-se um emprego, determinada pessoa, irmão, Deus ele quer se utilizar disso para te dar muito mais, uma visão muito maior, para que você cresça ainda mais. Então aprenda a aprender com os tempos da cruz, aprenda a aprender com os tempos da dor, aprenda a aprender com o tempo do sofrimento. É o tempo onde Deus está te trabalhando, nos trabalhando, para que possamos ser homens e mulheres usadas por Deus. Às vezes nós que somos pregadores, missionários, a gente percebe que quando a gente está menos preparado, né, por diversas situações para realizar, para ir até determinado lugar, pregar sobre determinado tempo, é quando Deus mais se utiliza de nós. Por que será? Porque eu costumo dizer que é porque a gente se sente menos dono da situação, menos hábito a realizar aquilo ali. E aí nós temos uma confiança, temos que ter uma confiança de maneira forçada em Deus. Mas já pensou, se a gente estivesse preparado, se a gente estivesse mais disponível, se a gente tivesse mais buscado Deus nesse tempo e confiado principalmente mais nele, quantas graças Deus iria realizar? Mas só que a gente prefere confiar quando a gente não está preparado, porque não, é só Deus, né? Então não tem em quem confiar, é só nele. Mas sabe, pensou se a gente tivesse feito a nossa parte e Deus e confiado em Deus, quanto que Deus realizaria em nosso meio? Então que esse vídeo ele nos traga o entendimento que Deus ele nos ama e que mesmo as podas que são feitas em nossa vida, Deus está vendo e muitas delas é Deus que está tocando para que você possa crescer em abundância. Salve Maria Santíssima, eu desejo que você possa voltar a sonhar, voltar a pensar no amor de Deus, voltar a dar o seu sim a Deus. Esse vídeo ele é para pessoas que estão aí já querendo abandonar o amor de Deus, estão querendo voltar e ser usado pelo Espírito Santo. Meu irmão, volte. Busque o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, como vai dizer o profeta Isaías 55:6. Então, busque esse Deus que nos ama, porque ele quer se utilizar de você. Né? Não jogue fora os teus talentos. Não deixe que o inimigo ele utilize dessas situações e te derrube. Mas deixe que Deus se utilize dessa tua situação de dor, de perca, de momentos difíceis, para que a providência de Deus alcance o teu lar, alcance a tua vida, alcance o teu ministério e te faça um homem e uma mulher cheia de fé, cheia de esperança, que possa produzir muitos frutos, porque o mundo lá fora espera a manifestação dos filhos de Deus, aquilo que fala o livro de Romanos capítulo 8. E esses homens de Deus sou eu e você. Então, meu irmão, produza. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima.